Bem, o perfil sociológico do músico na grelha é aquele que ele construiu ao longo destes quase 18 anos que ele trabalhou como músico. Não é? Primeiro, é preciso ter em conta que o Na Grelha teve atrás de si uma legião de fãs, aquelas pessoas que, partindo da sua própria decisão, abraçaram primeiro a figura do Na Grelha, né? A figura do Na Grelha, e depois a música que ele cantava. Se nós formos fazer um périplo no seu bairro, no Samizanga, nós conseguimos perceber a maneira como ele se entregava para as pessoas, e isto fez com que estas pessoas para as quais ele se entregava, desde as crianças, os mais velhos e até os idosos, estes fossem seguidores do Na Grelha. E o que nós conseguimos perceber ontem, naquele funeral de quase 2 milhões de pessoas, é mesmo aquilo que o Na Grelha conseguiu construir. Nunca antes visto na grelha, nunca antes visto, apenas com a grelha que nós conseguimos ver aquela avalanche de gente. Mas é preciso dizer também que atrás daquele artista na grelha estava muita gente, mas há muita coisa por detrás do artista. Na grelha ajudava muita gente, não é? Mesmo com o dinheiro dos shows que ele fazia, por exemplo, comprava medicamentos para muita gente. Não é? Isto eu sei porque 2 ou 3 vezes participei num chá, não é chá, mas é uma sopa que ele ofereceu com a UESA, mais um grupo com o jovem Felício. Estava então a dizer que aquela avalanche nunca se viu e talvez só se pode comparar com Agostinho Neto, não é? Sim, com Agostinho Neto. Em contextos diferentes, não é? Porque em 1979, portanto, Luanda não estava tão povoado como está hoje. Nós hoje estamos perto de 4, 5 milhões de habitantes. E naquela altura, Luanda devia ter 900 mil pessoas, mais ou menos, 1 milhão de pessoas. E, portanto, mas se pode fazer essa comparação, pois embora um seja na política, como o grande, portanto, proclamador da independência nacional, mas o Na Grelha mostrou uma coisa que é interessante, que é como é que as pessoas podem seguir outra pessoa desta maneira. Marcelina, há aqui um aspecto que é, de facto, o jornal O Crime traz isso, alguém que tinha tudo para dar errado e que deu certo, né? Deu certo nesse sentido. É a maneira como nós olhamos para a realidade, não é? É porque nós, os seres humanos, temos várias perspectivas de olhar para a mesma realidade. Há muita gente, por exemplo, do asfalto, das grandes cidades, que não conhece, não despreza, não acha que seja relevante uma música do Na Grelha, ou então dos Lambas, o Kuduro, como se chama. Mas veja a quantidade de pessoas que lá estiveram. São angolanos também, como nós, não é? Aqueles jovens, mulheres, mães, pais, avós, são angolanos que estiveram ali. E, portanto, a questão do valor que me perguntas é o que é realmente o valor? O valor é aquilo que conseguimos semear na cabeça das pessoas. O valor é o que nós semeamos na cabeça das pessoas. Mas, geralmente, o valor está ligado ao bem. Portanto, como nós dissemos há pouco no outro programa, nós podíamos usar aqui uma expressão latina, tipo vox populi, vox dei. Não é? A voz do povo é a voz de Deus. Quer dizer, onde está aquele Na Grelha, com quase 2 milhões de pessoas, tu tens que dizer que esse jovem fez muito bem a muita gente. Fez muito bem a muita gente. Mas nem todo mundo conseguiu olhar para este lado, porque associavam um músico Sim, do bairro, vindo do gueto, da lata, vindo do bairro e vindo, por exemplo, da criminalidade. Não podia trazer nada positivo. Pois, Acabou por mostrar o contrário. acabou por mostrar o contrário. Mas veja, Marcelina, há aqui uma coisa interessante que é o Na Grelha, e nós, as pessoas que acompanharam, naturalmente, e todos nós praticamente acompanhamos a vida do Na Grelha como músico, é uma pessoa que muitas vezes estava no palco e já tinha fumado um pouco da sua lhamba, tinha bebido um bocadinho do seu gin. Mas o que isto representa de facto para a juventude? E aí, perguntas que podiam enquadrar a questão de valor. O Na Grelha também lutou muito contra um vício, não é? É preciso as pessoas também perceberem que ele também lutou muito contra um vício. E a UESA, que é a sua esposa, que não nos autorizou para falarmos sobre esta matéria, mas, portanto, que mais esteve próxima dele, sabe o quanto o marido terá lutado por um vício. Mas há aqui uma coisa interessante. Qual é o valor que o Na Grelha pode apresentar aqui para a juventude? É este. Apesar de tudo,
apesar de uma luta grande contra um vício, não deixou de cumprir os seus shows, não deixou de ser aquele que quando entrasse no palco, ninguém mais podia cantar, era sempre o último para cantar, porque senão o pessoal ia embora. Imagina o que que isto, Marcelina, pode representar para a juventude. As pessoas podem não fumar lhamba, podem não beber o gin, mas dizem, aqui está um exemplo de coragem, de, apesar de tudo, continuar a lutar para nos alegrar, nos dar essa alegria. Isto é um valor muito grande.